Bem-vindos, amantes do conhecimento, a mais um Deep Dive. Hoje mergulhamos em um conceito fundamental, a natureza do bem, Uhum. e para nos guiar nessa jornada, a mente brilhante de Tomás de Aquino. Ah, Aquino. É um titã da filosofia e teologia, né? Isso aí. Ah, A fonte para esse nosso mergulho é uma seção da Suma Teológica. a obra-prima dele. Isso. Examinando a questão 5, onde ele aborda a ideia do bem em um sentido geral. Interessante. E preparem-se, porque a abordagem de Aquino pode surpreender. Ele conecta o bem diretamente à essência do ser. Ele vai direto ao ponto. Mergulha na questão. O bem é algo separado do ser? Ou será que eles estão interligados? Faz sentido? Posso ver como podem parecer ideias separadas. Uhum. Algo pode existir sem ser bom, né? Sim. Tipo, um vírus existe, É. mas a gente não guia que ele é bom. É um pensamento intuitivo, mas Aquino argumenta que, embora a gente possa distinguir bem e ser nas nossas mentes, na realidade eles são a mesma coisa. A mesma coisa. Tudo que existe é bom na medida em que existe. Espera um pouco. Como tudo que existe pode ser inerentemente bom. Tipo, existem muitas coisas ruins no mundo, doenças, desastres. Para Quinudo, ser implica atualidade e perfeição. E todos os seres buscam a sua própria perfeição. Certo. E essa busca, essa atualidade, é o que os torna bons. Então é comum. Uma semente, ela é boa porque tem o potencial de virar uma árvore, cumprir seu propósito. Uma ótima analogia. A bondade da semente está nesse potencial de atualizar seu ser, de se tornar o que ela deve ser. É. Mas isso leva a uma questão. E se a semente não germinar, ela ainda seria boa? Boa pergunta. Significa que a bondade de algo está ligada à sua capacidade de atingir seu potencial máximo. Exatamente. Ah. E isso nos leva a outro ponto crucial. O bem é logicamente anterior ao ser. Como assim? Se algo precisa existir para ser bom, como o bem pode vir antes do ser? Aqui é onde fica interessante. Aquino, inspirado por Dionísio, coloca o bem como uma causa superior, o fim último para o qual todas as coisas são atraídas. Então, o bem seria como a força motriz por trás da criação. Exatamente, o atrator final. Isso estabelece uma hierarquia onde o bem é a razão de ser. Deus, a bondade suprema, é a causa primeira do universo. E tudo que existe é um reflexo dessa bondade. Nossa, isso é bem complexo. Mas pensando bem, o propósito, o desejo, muitas vezes precedem a realização de algo. A gente quer algo e esse desejo nos impulsiona a criar, a trazer a existência. Exatamente. Aquino nos convida a considerar o bem como a força motriz fundamental no universo. A própria existência é um ato de bondade. Uhum. Mas se o bem é inerente ao ser, isso significa que tudo que existe é bom. E as coisas que a gente normalmente rotula como mais ou maléficas, Aquino ignora essa parte da realidade. Essa é a pergunta, né? E Aquino aborda de frente. Ele argumenta que o mal não é uma coisa em si. Na verdade, é uma privação, uma falta de bondade. A falta. É, Então, o mal é como uma sombra. Não pode existir sem a luz, sem a presença do bem. uma bela imagem. Aquino diria que o mal é como a cegueira, não é uma substância, mas a ausência da visão. Ah, entendi. Então, tipo, uma cadeira quebrada é má porque não tem a função de uma cadeira normal. O quebrado nem é uma coisa, mas é a ausência da forma da cadeira. Exatamente. Para Aquino, o mal é sempre uma corrupção, uma distorção de algo que, na essência, é bom. Profundo. Mas antes de a gente se perder nas nuances metafísicas, Aquino nos dá uma maneira útil de pensar sobre o bem, certo? Sim, ele divide o bem em 3 categorias: o honesto, o utile e o delectabile. Ok, hora da aula de latim. Honesto. Isso é como a bondade moral, né? Fazer o que é certo independentemente das consequências. Utile se refere à utilidade, né? É bom para alguma coisa. Uhum. Então, tipo, um martelo é bom porque me ajuda a construir coisas, Sim. mas não é bom da mesma forma que atos de gentileza são bons. Exatamente. E por fim, o delectabile. Aponta para o prazer que a gente tira de algo. Aquela fatia de bolo deliciosa é o delectabile brilhando. Então, não é que existam 3 tipos de bem, mas 3 maneiras de experimentar a bondade. Algo pode ser bom em si mesmo, honesto. Bom por alguma coisa útil e bom por quem nos dá prazer, delectável. Excelente resumo. Aquino nos lembra que o bem se manifesta de várias maneiras nas nossas vidas. E a interação entre essas categorias pode ser complexa. Por exemplo, algo pode ser útil sem ser honesto. Essa é uma ótima questão. Acho que é um ótimo lugar para a gente fazer uma pausa e deixar nossos ouvintes pensando um pouco. Boa ideia. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no bem com Tomás de Aquino. Minha mente está fervilhando com essas ideias. É um tema rico e desafiador mesmo. Mas é isso que torna Aquino tão interessante. Ele não foge da complexidade. As ideias dele aprofundam a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Sim. Vimos como Aquino viu o bem como inerente ao ser. Como o mal é uma privação do bem. E como o bem se manifesta de diferentes maneiras. Honestum, utile, delectabile. Mas e aí? O que tudo isso significa pra gente?
como aplicar isso na vida real. Essa é a questão, não é? E é algo que o próprio Aquino aborda. Ele acreditava que entender a natureza do bem não era só um exercício intelectual, mas um caminho para viver uma vida melhor, mais virtuosa e completa. Tipo um mapa filosófico para a boa vida. É uma boa maneira de ver. Uma das ideias principais de Aquino é que somos chamados a participar da bondade do ser. Tudo o que existe tem bondade dentro de si, então temos a responsabilidade de cultivar essa bondade. Então não basta só reconhecer que a bondade existe, a gente tem que trabalhar para que ela apareça tanto na gente quanto no mundo. Exatamente. E para Quino, isso significa desenvolver virtudes, hábitos de escolher o bem. Virtudes? Virtudes como justiça, prudência, coragem e temperança. Elas nos ajudam a agir de acordo com a nossa natureza, que é boa, na essência. Ok, entendi. Mas parece bem difícil. Não é como se a gente pudesse simplesmente virar a chavinha e ser virtuoso. Aquino sabia que isso leva tempo. É um processo, exige prática, disciplina e vontade de entender as nossas escolhas. E também envolve se cercar de boas influências, mentores, amigos, comunidades que nos ajudem a crescer. Então, se a gente quer ser mais justo, precisa praticar justiça no dia a dia. Se quer ser mais corajoso, precisa enfrentar os medos. Isso mesmo. Mas e aquela questão do mal como privação? Como isso funciona em situações reais? Tipo, atos errados ou desastres naturais? Ótima pergunta. Vamos começar com as más ações. Aquino diria que quando alguém faz algo ruim, não está escolhendo o mal em si, está escolhendo um bem menor em vez de um bem maior. Interessante. Então, tipo, digamos que eu vejo um bolo delicioso na mesa, mas sei que não devia comer porque é do meu colega de quarto, mas a vontade é forte. Então, eu escolho o prazer de comer o bolo em vez de respeitar o meu colega. Perfeito. Não é que o prazer de comer o bolo seja mal, é que nessa situação é um bem menor comparado ao bem maior do ser justo. O mal está na falta do bem maior, na privação da justiça. Então o mal é como um buraco na ordem da bondade. As coisas dão errado quando a gente escolhe o bem menor, ou quando algo impede um ser de alcançar seu potencial máximo de bondade. Exatamente. Isso vale para os desastres naturais também. Um terremoto, por exemplo. É mal não porque a natureza seja má, mas porque causa sofrimento e quebra a ordem natural. É uma privação do bem, da harmonia, do bem-estar. Lembrando que para Quino, Deus é a fonte de toda a bondade. E a natureza reflete essa bondade. Isso. Então os desastres são tipo uma ruptura nessa ordem. Um desvio do plano divino. Essa ideia do mal como privação instigante é como se Aquino dissesse que nada é mal em si. As coisas só ficam más quando estão fora de ordem, quando não atingem seu potencial para bondade. Uma ótima maneira de colocar. E isso nos dá uma nova perspectiva. Em vez de ver uma divisão rígida entre bem e mal, a gente vê um espectro, as coisas se movendo em direção à bondade ou se afastando dela. Então, mesmo as coisas ruins têm algo de bom, porque existem. E a existência é boa, segundo Aquino. Mas isso levanta uma questão. Se tudo tem bondade, como isso muda a forma como interagimos com o mundo? Boa questão. Quer dizer que a gente tem que achar o bem em tudo, mesmo nas coisas que parecem más? É isso que eu pensei. Temos que ver o lado bom, mesmo nas situações ruins. Essa é complexa. Aquino não daria uma resposta simples, mas a filosofia dele nos incentiva a olhar mais fundo, a reconhecer que mesmo no sofrimento ainda pode ter bondade, resiliência, o espírito humano buscando a integridade. Entendi. Tô vendo como essa ideia do bem ligada ao ser pode ser animadora. Mesmo quando as coisas estão difíceis, ainda existe uma bondade fundamental na realidade. Esse é um pensamento esperançoso. Mas por outro lado, se o mal é uma falta de bem, isso significa que a gente tem que lutar contra ele, né? Exatamente. Para Aquino, não somos só espectadores. Somos chamados a participar, a promover o bem e combater o mal. E isso nos leva de volta às virtudes. Ao cultivar justiça, coragem, compaixão, a gente se torna um agente do bem no mundo. Então não basta só saber o que é bom. A gente tem que agir, se esforçar para viver uma vida virtuosa. Isso. E esse esforço, essa luta para alinhar as nossas ações com o bem, é o que dá sentido e propósito para a vida. Nossa, quanta coisa para pensar. Preciso de um tempo para digerir tudo isso. Estou começando a ver como as ideias de Aquino sobre o bem podem ajudar a gente a entender o mundo e o nosso lugar nele. Mas antes de nos aprofundarmos nas implicações práticas, acho que é um bom momento para a gente fazer uma pausa. Na última parte do nosso mergulho, vamos explorar como aplicar essas ideias na vida real e buscar uma vida mais virtuosa. Voltamos já. E voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo no bem com Tomás de Aquino. É incrível como um conceito pode gerar tantas reflexões. Pois é, as ideias do Aquino são como um labirinto, cheio de caminhos que nos levam a questionar tudo. Com certeza. A gente já explorou como Aquino define o bem, né? Como o mal é uma privação do bem e como o bem se manifesta, honestum, utile, delectabile. Mas agora, a grande pergunta. Como a gente aplica tudo isso na vida? Como viver melhor com essas ideias? Essa é a questão principal, e Aquino não nos deixa sem resposta. Ele diz que entender o bem não é só teoria,
é um guia para viver melhor. Um guia. É um guia para uma vida mais ética e mais completa. Então, tipo, a filosofia dele é um mapa para a boa vida. Isso. Um dos pontos-chave é que somos chamados a participar da bondade do ser. Se tudo que existe tem bondade dentro de si, a gente tem que cultivar essa bondade. Então não basta só saber que o bem existe, temos que agir para ele crescer. Exatamente. E para Aquino, isso significa desenvolver virtudes, hábitos que nos levam para o bem. Virtudes, tipo quais? Justiça, prudência, coragem, temperança. Elas nos ajudam a viver em harmonia com a nossa natureza, que é boa, no fundo. Entendi. Mas parece difícil desenvolver virtudes. Aquino sabia que isso leva tempo. É um processo de aprendizado, exige prática, disciplina e autoconhecimento. E também se cercar de boas influências, pessoas que nos inspirem a crescer. Então, para ser mais justo, preciso praticar justiça. Para ser corajoso, preciso enfrentar meus medos. Isso aí. Mas e os diferentes aspectos do bem? Como o honestum, o utile e o delectabile entram nessa busca pela boa vida. Ótima pergunta. Aquino diz que a gente tem que buscar um equilíbrio entre eles. O honestum nos guia para a moral. O utile lembra da importância das consequências das ações. E o delectabile mostra que a felicidade inclui prazer e alegria. Então não é para negar o prazer. A chave é a harmonia entre essas dimensões. Exato. Mas e se tiver conflito entre eles? Algo pode ser útil, mas não honestum. Claro que sim, a vida não é simples assim. É aí que entra a prudência. Tendência. É a virtude que nos ajuda a decidir o que é melhor em cada situação. Às vezes a gente precisa sacrificar um pouco de prazer ou utilidade para fazer o que é certo. Então a prudência é tipo a bússola que guia a gente nesse mapa da boa vida. Isso mesmo. E essa sabedoria prática é fundamental para alcançar a verdadeira felicidade, que para Catino não é só um sentimento passageiro, é realizar todo o nosso potencial, viver em harmonia com Deus e com o bem. Nó, quanta coisa a gente já aprendeu. As ideias de Aquino sobre o bem são desafiadoras, mas inspiradoras. Elas nos fazem pensar sobre a realidade, o sentido da vida, o nosso papel em tudo isso. É verdade. E eu acho que a mensagem mais importante é se a bondade está no coração do ser, como Aquino diz. Então sempre tem esperança. Mesmo com as dificuldades, a gente faz parte de algo maior que a gente, algo bom. E a gente tem o poder de participar dessa bondade, de fazer o bem no mundo. Que lindo, um ótimo jeito de terminar a nossa conversa. Saio daqui com uma nova perspectiva, mais esperança, mais vontade de buscar o bem em tudo. Obrigado por se juntarem a nós nessa aventura. Até a próxima!